Boa noite, pessoal de casa. O NTV News está chegando. Ela era acusada de matar a ex-cunhada, conseguiu absolvição por clemência no júri. Homem acusado de homicídio em casa noturna em Patos de Minas é condenado e você vai ver também. Balanço da Biblioteca Municipal mostra aumento no número de leitores em Patos de Minas. Estão abertas as inscrições para o Unipan Sênior. Agente Secreto e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro. Ator de Patos de Minas conquista prêmio em Festival de Cinema no Piauí. Sorteio de mais de 190 vagas para o Conservatório Municipal acontece na próxima semana. Os impactos das novas regras para a CNH que já estão em vigor. Prazo para adotar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios termina na sexta-feira. Agora no NTV News. Nessa terça-feira, ontem, uma mulher acusada de matar a ex-cunhada foi levada a julgamento em Patos de Minas. Stephanie Gabriela Fonseca sentou no banco dos réus no Fórum Olímpio Borges, suspeita de assassinar a sua ex-cunhada em fevereiro de 2024. Ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, que dificultou também a defesa da vítima, enfim, diversas situações que foram colocadas, e ela então sentou no banco dos réus no Fórum Olímpio Borges, À época, quem veio a falecer foi o Evne Kexia de Oliveira Lopes da Silva, conhecida como Pretinha. Então, o julgamento referente a esse assassinato, que aconteceu aqui em Patos de Minas, aconteceu nessa terça-feira esse julgamento, um julgamento longo, demorado, praticamente 10 horas de julgamento, muita coisa foi dita, na questão da defesa, para tentar mostrar algumas situações. A suspeita, que sentou no banco dos réus, a Stephanie Gabriela, ela foi colocada com essas diversas qualificadoras, e a questão de isso seria uma motivação causada por ciúmes, que devido a ciúmes, situações em que poderia a vítima, conhecida como Pretinha, teria envolvimento com o marido da Stephanie, tudo isso foi mostrado, toda a situação pelo advogado de defesa, que conseguiu reverter toda a situação, inclusive informando de que a vítima havia uma lesão corporal seguida de morte, de demais situações, e que a própria vítima, conhecida como Pretinha, já estava ameaçando há vários tempos Stephanie. Por isso, por um motivo de defesa, ela acabou aí matando, à época assassinando aí a sua ex-cunhada, a Evne Kexia de Oliveira. E devido a toda essa situação, após mais de 10 horas de embate sobre isso, o júri então, acabou aí por absolver por clemência a réu, Stephanie então foi absolvida por clemência, já que o júri entendeu que ela cometeu tal situação devido às ameaças a qual ela estava sofrendo pela vítima, e por isso então acabou fazendo isso como um ato de se defender, já que ela estava sofrendo essas ameaças de mortes há muito tempo. Então ela agora foi absolvida desse crime esse que aconteceu em fevereiro de 2024. Stephanie teve um julgamento muito longo, mas ela foi absolvida por clemência. Pois é, e nessa sequência da pauta de júri no Fórum Olímpio Borges, hoje foi levado a julgamento o Ander Marques, deixa eu corrigir o nome dele aqui, E foi levado a julgamento o Ander Marques dos Reis, que é acusado de matar a tiros José Vandeir da Silva. Isso ocorreu em uma casa noturna no bairro Morada do Sol, em Patos de Minas. O crime aconteceu na madrugada de 9 de janeiro de 2019, em uma casa noturna em Patos de Minas. Segundo a denúncia, a confusão começou quando a vítima, José Vandeir da Silva, pediu que os acusados afastassem suas cadeiras que estavam encostadas nele. O pedido gerou uma discussão. De acordo com as investigações, após a discussão, o Ander Marques dos Reis e o comparsa saíram do local e retornaram pouco tempo depois. O Ander entrou novamente no estabelecimento armado e deu um tapa no rosto da vítima e efetuou 3 disparos, um no peito e 2 na cabeça. A vítima morreu no local. Enquanto isso, o comparsa permaneceu do lado de fora
e uma motocicleta para garantir a fuga de Wander. A arma não foi localizada. O réu Wander Marques dos Reis foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias em regime fechado. O Ministério Público sustentou um homicídio qualificado pelo motivo fútil, contudo, os jurados entenderam por bem reconhecer que o réu agiu após domínio de violenta emoção, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/3 e não era o que pretendia o Ministério Público, mas estamos satisfeitos com a sustentação e também com o resultado, principalmente pelo fato dele continuar preso. É um indivíduo que tem um histórico vasto de crimes. A defesa sai parcialmente satisfeita com o resultado. A tese principal da defesa era a legítima defesa, né? Eu entendo que o acusado, no dia dos fatos, a vítima tentou tomar a arma de fogo dele. Se ela tivesse conseguido tomar a arma de fogo, ele teria, obviamente, morrido. Então, ele salvou a sua própria vida naquele momento. Eu entendi que houve um caso de legítima defesa. Os jurados, assim, não reconheceram. Acredito eu que os antecedentes criminais do acusado pesaram com relação a isso. Até o MP falou muito sobre a questão dos antecedentes. Mas os jurados lá do outro, eles verificaram. Eu consegui demonstrar através das gravações, né, das provas técnicas, de que a vítima provocou a todo tempo o acusado e ele cometeu o crime sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação. Isso é o chamado homicídio privilegiado e, em consonância a isso, houve a diminuição da pena em 1/3. Depois do intervalo aqui no News, estão abertas as inscrições para o Unipan Sênior. E balanço da Biblioteca Municipal mostra aumento no número de leitores em Patos de Minas. Teve início nesta quarta-feira e vai até amanhã no Centro Universitário de Patos de Minas o período de matrículas para o programa Unipan Sênior. Iniciado em 2007, o programa Unipan Sênior é destinado às pessoas a partir de 50 anos e possibilita a inclusão da terceira idade na vida social. As oficinas ofertadas garantem o bem-estar físico, mental e social dos alunos e a melhoria da qualidade de vida. O programa Unipan Sênior ele começou em 2007 e acolhe pessoas a partir de 50 anos, com atividades às terças e quintas, de 14 às 17h15. No primeiro momento, de 14 às 16, o aluno faz uma atividade que a gente chama de atividade intelectual e que ele pode escolher canto, teatro, espanhol, inglês, movimentação cerebral, oficina de bonecas, culinária, pintura em tecido, aquarela, violão. São várias atividades. Ele escolhe uma para terça, uma para quinta. E depois ele vai escolher a atividade física, né, que é de 16 às 17h10. Então a gente usa a estrutura do curso de educação física, né? Então nós temos hidroginástica, musculação, dança, pilates, yoga, ginástica sênior. Então, assim, é bem diversificado, né? Ele vem para cá e passa 2 tardes agradáveis, terça e quinta-feira, conhece muita gente. A gente faz programação de viagens ao longo do ano, né? Viagens às vezes de 1 dia, 2 dias, ou um final de semana em Caldas Novas. Então, é muito agradável, é para um lugar para ser feliz. Para realizar a matrícula, são necessários os seguintes documentos: atestado médico, carteira de identidade, comprovante de endereço e CPF. Esses documentos serão solicitados apenas aos novos alunos. Para os alunos antigos, é necessário apresentar apenas o atestado médico atualizado. Amanhã, de 13 às 16, ali no bloco N, no primeiro piso, né, no laboratório de informática, os professores do Sênior estarão lá recebendo os alunos, né? Quem já foi ou é ainda aluno do Unipan Sênior não precisa trazer documento, mas quem ainda nunca participou do projeto tem que trazer identidade, CPF e um comprovante de residência. E a gente dá um prazo até fevereiro, porque é importante trazer também um atestado médico para fazer a atividade física. As aulas terão início no dia 3 de fevereiro, na terça-feira, às 14 horas, no auditório do Bloco N. É vir para um lugar em que você vai conviver com outras pessoas e ser feliz.
Agora a gente fala de um hábito que estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. Mesmo com registro de queda ao longo dos anos, o número de leitores em Patos de Minas apresentou melhora entre aqueles que frequentaram a Biblioteca Municipal em 2025. Os números da leitura no Brasil mostram um cenário preocupante. Este ano, 53% da população não leu sequer parte de um livro. O índice é o maior já registrado desde o início da série histórica e indica que o país perdeu milhões de leitores nos últimos anos. Mas, enquanto a leitura perde força em nível nacional, bibliotecas como a de Patos de Minas trabalham diariamente para manter o hábito. De 2024 para 2025, a gente teve um acréscimo considerável. Em 2024, a gente teve 11.560 empréstimos na biblioteca. Já em 2025, ainda o ano nem terminou, tivemos 14.079. Com relação a atrasos na devolução, o ano passado a gente teve 11%, né, de atrasos e esse ano tivemos 9%. Então, assim, aumentou a quantidade de empréstimos e diminuiu a taxa de atraso na devolução. E entre os leitores que fazem parte desse movimento, encontramos quem descobriu desde cedo que um livro pode abrir portas para muitos mundos. Você gosta de ler? Gosto. Qual foi o último livro que você leu? As Aventuras de Mike. O 3. O que você achou desse livro? Legal. Ele mostra que o Mike, ele muda de casa e que ele busca muitas aventuras. Já vai pegar outro também? Sim. A Biblioteca Municipal João 23 convida toda a população de Patos de Minas para participar da premiação aos leitores deste ano. A iniciativa reconhece aqueles que mais se dedicaram à leitura em 2025 e valoriza o hábito de levar livros para casa. Dia 11 agora, nessa quinta-feira, às 7 horas, e aberto ao público, a gente vai ter o evento do fechamento do projeto Quem Lê Mais Ganha Mais. Então, serão 9 pessoas ganhadoras, né, que vão receber medalha, certificado e um brinde surpresa. Só para não perder o costume que eu sempre digo aqui, que ler é um bom negócio, viu? A seguir nós vamos falar de cinema. Isso mesmo, o Agente Secreto e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro. E mais, ator de Patos de Minas conquista prêmio em Festival de Cinema no Piauí. Esse bloco a gente fala de cultura, de cinema, né? O ator patense Pedro Pauley venceu a categoria de melhor ator no 19º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões. O filme protagonizado por Pauley teve grande destaque na premiação, concorrendo em 11 categorias. A produção levou 5 troféus para casa. Os troféus foram de melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor figurino e melhor ator. A equipe que viajou até o Piauí comemorou intensamente cada conquista, exibindo com orgulho os tradicionais cactos de ouro, símbolo do festival. Então, as indicações já foram uma surpresa assim, para nós, né? A gente está começando, como se diz, a vida cinematográfica do filme agora, que ele está saindo do forno. Foi o primeiro festival que a gente foi selecionado, e já fomos selecionados em 11 categorias, né? Teve várias categorias aí técnicas também, de fotografia, figurino, maquiagem, edição, além de melhor ator, melhor atriz e diretor e filme, né? O que surpreendeu muita gente, assim. Eu considero, assim, uma coroação desse trabalho árduo aí que a gente fez, né? Tanto produção, o Chagas, a Janice Castro, o Rafael, que eu acompanhei, assim, diuturnamente esse trabalho deles para levantar esse filme, que não é fácil, né? A gente fez com uma verba mínima. O pessoal, até pesquisar, a gente fez com a verba risória, assim, para um filme de longa-metragem. E a gente chegou num resultado, assim, que todo mundo considerou incrível. Vocês fizeram isso tudo com apenas essa verba que vocês tinham? Foi exatamente isso. Dirigido e roteirizado por Rafael Santin, com produção de Lu Chagas e Janice Castro, o longo cria uma atmosfera densa e envolvente de suspense,
A trama acompanha um investigador exemplar, interpretado por Pedro Pauley, que vê sua vida virar do avesso ao passar de agente a acusado em meio a conflitos internos, memórias mal resolvidas e uma investigação que se torna cada vez mais perigosa. Com atuações marcantes de Pedro Pauley, Carol Rubiner, Clóvis Torres, Ronaldo Santiago e Lu Chagas, entre outros, o filme se destaca pela profundidade emocional e pela abordagem psicológica que permeia toda a narrativa. A produção também vem acumulando reconhecimento nacional, selecionada para a Mostra Competitiva Nacional do próprio festival. Figurou entre os 5 filmes escolhidos, entre os 295 inscritos, competindo em categorias importantes como melhor filme, direção e roteiro. Voltamos com Cacto de Ouro. Esse lindo troféu aqui, olha, maravilhoso. Lá de Floriano, parabéns pro Paulo, parabéns pro Crispim. Não voltamos com um de melhor ator, nós voltamos com 2, na verdade, que aqui em casa sou eu e a Lu, né? Minha esposa que é produtora do filme, figurinista do filme, e ela voltou com um também, quero parabenizar ela, de melhor figurino. E esse aqui é o meu, de melhor ator, troféu que eu vou guardar com muito carinho, que é a coroação de um trabalho muito bacana, olha que lindo. Eu falo para as pessoas, assim, acreditarem. Eu gosto de dizer que isso tudo que acontece comigo, eu gosto de dizer que serve de um incentivo. Se você está no interior de Minas, no interior do Brasil, lá no interior do Acre, do Rio Grande do Sul, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, aquela verdade dentro de você, corra atrás, vai atrás, acredite, se dedique totalmente àquilo, põe aquilo como uma meta de vida que você consegue. Falar no assunto, pelo 2º ano seguido, um filme brasileiro recebe indicações ao Prêmio Globo de Ouro. O filme O Agente Secreto vai concorrer no ano que vem em 3 categorias na premiação norte-americana. A indicação aumenta as chances do filme na corrida pelo Oscar. Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa nos anos 1970, quando um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, volta para Recife para reencontrar o filho em plena ditadura militar. Além do Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa, O Agente Secreto concorre ainda na categoria de melhor filme de drama. Wagner Moura, protagonista do filme, foi indicado ao prêmio de melhor ator. Da Cidade do México, ele e o diretor do longa gravaram uma mensagem de agradecimento aos brasileiros pelo apoio ao filme. Só para agradecer toda a energia, toda a atenção que estamos recebendo com essas indicações do Globo de Ouro. Não só com as indicações, né, com todo o apoio que a gente vem recebendo desde o começo, né? Desde maio, quando o filme estreou no Festival de Cannes, saiu com 4 prêmios. É muito bonito ver a conexão de um povo com sua cultura, com seus artistas, com sua arte. E eu fico muito emocionado e muito feliz. Obrigado. Todo o Brasil. Todo obrigado. O Brasil. Muito obrigado, viu? O filme está indo bem em todo lugar e esse final de semana a gente chega em 1 milhão de espectadores. Vai ser muito bom. Grande abraço. Muito bom, né? A previsão da meteorologia é de manutenção do tempo instável devido a um canal de umidade que favorece a ocorrência das típicas pancadas de chuva, né? As chamadas pancadas de chuva de primavera que ocorrem em todas as regiões mineiras. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Presentes de Natal é na New Color. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, variam de 20 a 30 graus. Em Patrocínio, a máxima prevista é de 28 graus. Em Varjão de Minas, variação entre 19 e 27. Em Lagamar, de 20 a 29. E em Matutina, mínima de 18 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Em
Em instantes aqui do News, sorteio de mais de 190 vagas para o Conservatório Municipal acontece na próxima semana. E os impactos das novas regras para a CNH que já estão em vigor. Entraram em vigor essa semana as novas regras para quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Com as novas regras, o conteúdo teórico passa a ser oferecido de graça na internet. O candidato pode estudar sozinho e até abrir o processo pelo celular. Já na parte prática, a mudança ainda é maior. A carga mínima cai de 20 horas para apenas 2 horas e o aluno pode escolher treinar na autoescola ou com um instrutor autônomo, ou até mesmo com seu próprio carro. É justamente essa redução nas aulas e a liberdade maior para treinar que estão mexendo com o setor. Para entender como as autoescolas estão encarando essas mudanças, conversamos agora com um dono de autoescola. A primeira habilitação, ela traz alguns avanços, mas encarece algumas coisas também. Como a primeira habilitação traz o exame toxicológico, né, para a categoria A e B, então todos terão que fazer o exame toxicológico e a partir de então está valendo o processo de habilitação. O governo já criou aí um aplicativo para poder atender a população, né, as pessoas que quiserem tirar a carteira de habilitação. Os processos que iniciaram, que estão abertos, né, continua, retroage, né, não tem vencimento mais o processo, então o candidato pode continuar fazendo as suas provas, né, aquela prova de teórica que ainda não foi feita, que você fizer, não tem valor, não tem custo, a segunda prova, né, não tem custo, tá? A primeira é normal, o preço tem que ser pago, né? O exame prático, você paga a primeira avaliação, a segunda você não vai pagar por ela, tá? E na prova prática também tem uma novidade, né? Nós temos, a Resolução 1020 trouxe a figura de uma pessoa que vai dentro do carro e que essa figura não é o examinador, não tem a caneta para poder avaliar, tá? Mas essa avaliação vai ser de forma remota, né? Então, esse avaliador pode estar aqui em Patos como pode estar em Belo Horizonte também. Então, assim, o instrutor autônomo, ele também vai ter que ter esse equipamento de filmagem dentro do veículo, entendeu? Então, assim, algumas coisas muito, muito boas, né? Filmagem vai poder ser filmado, as aulas, o exame, para evitar, inclusive, a questão da corrupção, que isso era uma questão que chama muita atenção. Outra mudança importante é que agora é possível realizar todo o processo para obtenção da CNH utilizando veículos com câmbio automático, sem necessidade de treinar ou fazer prova em carro manual. Além disso, não existe mais prazo para o vencimento do processo de habilitação, permitindo que o candidato conclua todas as etapas sem limite de tempo para expirar. Até agora, nós temos uma lei, né, que o governo federal implementou, mas o governo de Minas até agora não se manifestou com relação às mudanças, né? Nós precisamos ver quais são essas mudanças. As aulas de moto, vai ser na motopista? Não fala nada sobre motopista, então provavelmente não vai ter aula na motopista, entendeu? Esses exames vão ser na motopista? Não sabemos também, provavelmente não vai ser na motopista. Então, assim, tem muita coisa, tem muita mudança e que nós dependemos aí da avaliação, da manifestação do Detran de Minas Gerais para que a gente possa seguir com as informações para o candidato. O Ministério da Saúde definiu as diretrizes para o uso da vacina ou da nova vacina contra a dengue. Esse primeiro imunizante de dose única do mundo, que é totalmente nacional e produzido pelo Instituto Butantan. Conforme a recomendação, as primeiras 1,3 milhão de doses já fabricadas serão destinadas aos profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde e nas visitas às comunidades. Foram muitos anos de pesquisa e experimentos para chegar até essa vacina, que oferece proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue
e será destinado a pessoas de 2 a 59 anos. Essa vacina ela já está sendo pesquisada há muito tempo, né? Então, há muito tempo o Instituto Butantan ele vem desenvolvendo a vacina de vírus atenuado, vírus vivo atenuado, que pega os 4 sorotipos da dengue, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. E aí precisou de um longo tempo de ensaio clínico para poder pegar esses picos de dengue que tiveram, para poder chegar à conclusão da eficácia. Então, graças, né, à pesquisa e esse acompanhamento que aconteceu, principalmente nos últimos anos, permitiu já ter o suporte de eficácia dessa vacina. A vacina contra a dengue terá papel fundamental na prevenção de casos graves e na redução de hospitalizações. O papel da vacina é evitar o adoecimento, né? Principalmente a doença grave. A vacina protege principalmente a quem tem sintomas graves e ela protege quase todo mundo de hospitalização, mas ela não impede da doença existir. Então a gente precisa continuar tendo controle, né, da proliferação do vírus. Hoje a gente tem medidas ecológicas como os mosquitos com Wolbachia, que diminuem a transmissão, e tudo isso junto, né, a ciência, a vacinação e a sociedade trabalhando junto para diminuir os impactos da dengue e das outras arboviroses também. Atualmente, o Instituto Butantan possui 1 milhão de doses prontas em estoque. A projeção é ampliar significativamente a produção, alcançando 25 milhões de doses até o segundo semestre de 2026 e 35 milhões em 2027. Com a chegada da Butantan DV, a expectativa é ampliar a proteção e fortalecer o combate à doença em um dos países mais afetados pela dengue no mundo. Quando você completa o seu quadro vacinal todo, né, o seu calendário vacinal todo, você protege a si de ficar doente, de ter complicações das doenças, e protege a sociedade também, porque a partir do momento em que esse vírus vai, né, quando ele entrar em contato com você, ele vai viver por pouquíssimo tempo, você diminui o tempo de transmissão, então você acaba protegendo a sociedade também, então é um papel social também. O Conservatório Municipal realizará na próxima semana sorteio das vagas para o processo seletivo 2026, com 196 oportunidades. Larissa Oliveira, coordenadora pedagógica do Conservatório de Patos de Minas, vai falar sobre esse sorteio que acontece nessa próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, no dia 16, às 9 horas da manhã, através de uma live no Instagram da Prefeitura, nós vamos fazer um sorteio das vagas para os alunos que vão ingressar no próximo ano. Então, todos aqueles que fizeram a inscrição pelo link que a gente disponibilizou há poucos dias, fiquem atentos a esse sorteio. Serão mais de 190 vagas oferecidas a partir dos 8 anos, sem limite de idade. Nós temos turmas aqui para a terceira idade. Então, assim, nós temos idade para ingressar, mas sem limite. Elas sendo sorteadas, elas têm que ficar atentas também ao próximo link que a gente vai disponibilizar, que é para matrícula. Ela escolher o horário lá da turma, né, que a gente vai oferecer, qual que se adequa melhor para a sua rotina. A lista dos sorteados vai ficar disponível no site da Prefeitura também. E não perder essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, gente. É uma oportunidade que o pessoal está esperando muito. Durante o ano a gente recebe aqui muita gente solicitando ingressar no conservatório, mas o ingresso é apenas por esse sorteio. Então fiquem atentos ao sorteio, à lista de divulgação dos sorteados e ao prazo para matrícula, para não perder esse momento. As pessoas participam da aula teórica e depois vão para a aula prática. Isso, assim que eles fizerem essa matrícula para a aula teórica, eles já vão escolher qual instrumento que eles desejam aprender um pouquinho mais aqui. Muito obrigada, Larissa, pelas suas informações. Thalita Diniz, para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco, casos de divórcios caem 2,8% entre 2023 e 2024, é o que diz o IBGE. E prazo para adotar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios termina na sexta-feira. O número de divórcios do Brasil caiu pela primeira vez desde 2020, ano do início da pandemia de Covid-19.
Já a quantidade de uniões civis cresceu quase 1%. Os dados fazem parte das estatísticas do Registro Civil que foram divulgadas hoje pelo IBGE. Flávia priorizou a juventude para concluir a sonhada especialização em cardiologia pediátrica. Na vida pessoal, a maternidade foi um plano que veio depois de conseguir atuar na área desejada. Eu esperei me especializar mais para poder ter uma estabilidade melhor, porque quando eu fosse mãe eu queria me dedicar mais, né? E estudando ia ficar muito mais corrido. Como a Flávia, muitas brasileiras também deixaram para mais tarde o sonho da maternidade. A proporção de mães entre 20 e 24 anos caiu de 51,7% para 34,6% entre 2004 e 2024. Flávia também faz parte de outro grupo que cresceu pela primeira vez, o de divórcios com guarda compartilhada. Esse modelo foi proporcionalmente maior do que as separações em que a guarda fica só com a mulher. Criar filhos já é difícil, né? Então, com a guarda compartilhada, você divide as responsabilidades. Entre 2023 e 2024, o número de divórcios caiu 2,8%. Por outro lado, os casamentos civis aumentaram 0,9%. Destaque para as celebrações entre pessoas do mesmo sexo, com um novo recorde, alta de 8,8%. Apesar do aumento dos casamentos, o número de nascimentos está no 6º ano consecutivo de queda. Em 2024, foram registrados 2.380.000 bebês, uma redução de 5,8% em relação a 2023. O país teve no ano passado 1,5 milhão de óbitos, número 4,6% maior do que o registrado em 2023. Quase 7% dessas mortes foram por causas não naturais, como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, afogamentos, quedas acidentais e outros motivos. Homens jovens e adolescentes entre 15 e 29 anos morrem quase 8 vezes mais de causas não naturais do que as mulheres da mesma faixa etária. A morte de homens jovens por causas externas está relacionada ao aumento da violência urbana. Não é que as mulheres não sofrem o efeito da violência urbana. Elas sofrem, mas elas não estão na linha de tiro, né? E aí a gente pode falar tiro até quase que literalmente. Elas acabam sofrendo menos. A gente muda de assunto porque ainda dá tempo de adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios em Patos de Minas. Quem já adotou tem até sexta-feira para levar os presentes. Os Correios de Patos de Minas emitiram um alerta aos participantes da campanha de doação de cartas. Quem retirou uma carta deve entregar o presente até sexta-feira. Segundo a coordenação, muitos padrinhos pegaram as cartas, mas ainda não levaram os presentes, o que pode comprometer a entrega às crianças. Ao todo, 550 crianças participaram da iniciativa, entre elas estudantes do CAIC, Santa Terezinha e da Escola de Alagoas, e as crianças da comunidade que se cadastraram diretamente na agência dos Correios. Dos pedidos recebidos, 503 cartas já foram adotadas, mas 37 ainda aguardam padrinhos. No entanto, entre as cartas já adotadas, 228 ainda não tiveram os presentes entregues, dificultando a organização da distribuição final. Além das cartas das escolas, há também 76 cartas de pessoas da sociedade que não são estudantes, mas pediram apoio aos Correios. A instituição reforça que a campanha traz alegria e esperança para centenas de crianças. Este ano, os pedidos foram variados, de uma pizza a bonecas, passando por bolas, roupas, carrinhos e brinquedos simples, desejos que revelam expectativas emocionantes e muitas vezes necessidades básicas. Para quem não conseguir entregar o presente escolhido, os Correios pedem que seja feito ao menos uma doação de caixas de bombom para garantir que nenhuma criança fique sem lembrança neste fim de ano. Os Correios lembram ainda que ainda há tempo para apadrinhar. As cartas continuam expostas nas agências dos Correios de Patos de Minas. Esse ano eu vim buscar uma cartinha. Você vem buscar sua cartinha e trazer o presente para... Trazer o presente para criança, porque não pode ficar sem, né? Eles ficam esperando.
Hoje tem clássico nacional pela semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro, maior campeão da competição com 6 conquistas até agora, encara o Corinthians logo mais às 21h30 no Mineirão. A expectativa é de casa cheia com todos os ingressos esgotados. Esses ingressos esgotados foi há 4 dias, antes dessa partida. Pelo menos 60 mil torcedores são esperados para este primeiro confronto. O time de Leonardo Jardim vai com força máxima. A única dúvida é se Sinisterra ou Arroio começam jogando. O outro jogo, eu vou pedir para colocar aqui na tela, o outro jogo dessa semifinal, acontece amanhã, esse daí, amanhã tem Vasco e Fluminense, e o jogo será às 8 da noite no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Então, são os 2 jogos aí jogos de ida, dessa semifinal. Então, serão nesse meio de semana e também no domingo, quando a gente descobre quem vai para a final, ou quais clubes vão para a final, O NTV News está terminando. Um abraço para você, ótima noite e até amanhã.